Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Bom, eu quero ter a certeza que Deus hoje vai trabalhar conosco. E a palavra dele vai trazer resultado. E você será abençoado. Assim como a sua família. Amém. E toda esta casa. Glória a Deus. Até que Jesus volte. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus? Bem forte. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está animado? Tem Bíblia? Pegue ela. Glória a Jesus. Fases de uma colheita abençoada. Celebração da boa semente. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Tema de hoje: fase de uma colheita abençoada. Se você quiser aprender, nós vamos agora aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus. Já agradeci aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da plataforma digital. Sejam bem-vindos através do Facebook, do YouTube. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Gênesis capítulo 37. Só quem achou, diga amém. Versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai Jacó. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-se uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Amém. Pode se sentar? Não feche sua Bíblia, por favor. Fases de uma colheita abençoada. Aponte o dedão de profeta assim para mim. Se não quiser apontar para ninguém, aponta para mim. Fala, fases de uma colheita abençoada. O Senhor vai ter.
E eu vou ministrar para você agora, que você também vai ser abençoado pela colheita, tá bom? Nós vamos aprender algumas fases sobre a colheita, sobre o processo de germinar, de produzir, de trazer sempre benefício. Como é a celebração da boa semente, nós sempre trazemos uma mensagem, quem vai ministrar, sobre a questão da semente, da colheita, daquilo que nós plantamos e daquilo que nós vamos semear. Versículo 3, acompanha aí, 37:3 de Gênesis, a primeira fase. Não se esqueça que todos nós vivemos por fases, não se esqueça disso, ciclos, e eles não podem ser repetitivos, eles têm que ser produtivos, eles têm que ser melhores. Se eles não são melhores, eles estão nos preparando para algo melhor, mas não pode nos preparar para algo pior. Nós temos que entender isso. Primeira fase, versículo 3, e Israel amava a José. Então José era amado. Existe a fase do amor, existe a fase que nós somos amados, somos abraçados, somos juntados, somos beneficiados. Então José está passando por uma fase. Ele tem uma fase que ele está sendo amado pelo seu pai. E diz o texto, devido a ele ser um dos filhos, velho, por ser um filho da sua velhice. Então observe que existe na fase de José o processo em que ele vai ser amado. Mas sempre depois de um processo, de uma fase, nós temos que ver o que vai acontecer na próxima. Às vezes vem bem, às vezes não. Mas como nós estamos aprendendo de José, nós vamos entender que José ele vai ter algumas fases na vida. E você precisa entender que as fases de José é para um final. Como nós sabemos o final da vida de José, então nós vamos aprender com a sua vida como é que ele fez, ou o que aconteceu com ele, para ele chegar numa boa colheita lá na frente. Então eu quero que você possa aprender hoje em nome de Jesus. Então quando você for amado, aproveite o momento. Quando você for amparado, aproveite o momento. Porque pode ser que na próxima fase você não será mais. Você não será mais. Mas não se preocupe, porque o processo da colheita, ela depende das fases da sua vida. E é certo que quando a gente coloca uma semente na terra, ela passa pelo processo em que nós, com amor, com desejo de germinar, lançamos na terra, mas depois de uns dias ela morre. Então existe um processo. Vamos ver o segundo processo na vida de José no versículo 4. Qual versículo? Eu falei qual antes? E agora? É só um versículo. Não passou muito. Não foi depois de uma história, depois de um capítulo, depois de vários capítulos. Foi depois de um versículo. Olha o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, o aborreceram, o odiaram. Você precisa entender que o amor é bom, sim ou não? Só que muitas das vezes, por causa do amor, vai produzir na vida de outros uma semente chamada ódio. E se você estiver passando pelo processo, ou Deus quiser que você germine, você precisa aprender a ser odiado. Jesus foi odiado? Por quê? Porque o Pai o amava. Jesus foi odiado? Porque o Pai o amava. Então, quanto mais amor Deus tiver para com você, mais as pessoas possivelmente vão te odiar. A não ser aqueles que estão no processo também de entender que estão sendo amados pelo Senhor. Então se junta, vai se juntando. Por isso que formou a igreja. Porque aqui são pessoas, para quem já entendeu isso, nós somos uma igreja. E por essa razão, todos nós somos amados pelo Senhor. Mas infelizmente, existe aqueles que têm ódio. Lembra de Caim? Caim odiava Abel, porque Deus recebia aquilo que ele fazia. Então não sei o que é pior ou o que é melhor. Você quer que o pai te ame? Mas vai gerar ódio, tudo bem? Quer receber uma promessa? Mas em cima da promessa vem perseguição. De novo, quer receber a promessa? Mas vai vir perseguição. Então o problema não é se vai vir ou não, é estar preparado para receber quando vier. José vai ser agora preparado.
Por favor, não receba nenhuma semente que não for para preparo da sua vida. Tudo que você estiver passando, que seja para proveito daquilo que Deus vai realizar na sua vida. Se for uma perseguição, que isso produza. Se for ódio, que isso produza. Se for um problema, que isso possa produzir algo em sua vida. Se for inveja, que isso possa produzir. Se você tiver algum problema, então que isso produza para que você chegue aonde Deus quer que você esteja. José tinha 17 anos, gente. Versículo de número 2. Então essas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos. José é um jovem. Só que é um jovem que não ficava em casa. Ele já apacentava ovelhas. Eu acho interessante a juventude de hoje. Não apacenta nem ele. José já apacentava ovelhas. José já tratava, parafraseando, ovelhas no sentido espiritual são pessoas. José já sabia lidar com pessoas. E infelizmente os irmãos dele já eram, né, pessoas que não apacentavam direito, porque a Bíblia diz que ele trazia uma má fama dos irmãos. E o versículo 11, olha o que diz o texto. Eu não vou nem ler o 11, eu quero ler um outro versículo anteriormente, que o texto diz no versículo 5. Vamos para o versículo 5, depois nós vamos mais para frente. Olha o 5. José já era odiado primeiro, porque o pai o amava. 2, versículo 5. Ele teve um sonho. E diz a Bíblia que os irmãos dele odiavam ainda mais. Gente, ninguém consegue chegar a um denominador, a um resultado, sem passar pelo processo de acreditar no que ele gostaria de receber. O sonho dele foi um sonho que trouxe aborrecimento. É interessante quando a gente sonha, sabe? Tem alguns sonhos que é de barriga cheia, né? Alguns sonhos que você sonha, é pesadelo. Mas o sonho de José foi um sonho tão interessante que trouxe problema de interpretação. Eu vou usar a palavra hermenêutica. O grande problema das pessoas hoje é a falta de hermenêutica, de compreender o resultado ou compreender aquilo que está sendo mencionado. Não aplicam, não conseguem interpretar, não conseguem entender. Por exemplo, tem pessoas que já receberam profecia assim, ó, uma palavra, né, de profética ou uma profecia. Às vezes a pessoa está doente, e aí vem a palavra e fala assim: a sua mãe ou seu pai, quem é a pessoa, será curado. E você, aí a pessoa morre. A gente acredita que a cura dela seria a cura aqui. E a gente às vezes não aceita. E às vezes a gente não compreende por que Deus fala sobre isso. Quando Deus falou para Adão e Eva, Ele disse: se vocês comerem do fruto, certamente morrerás. E Eva comeu e não morreu, por falta de interpretação, de hermenêutica. Morreu espiritualmente. Então às vezes a gente não consegue compreender. Por isso que é importante você esperar. O resultado da espera é o mais importante na formação de um cristão que vai colher colheitas abençoadas. É o esperar. É uma falta de paciência que existe. Por isso que Deus estabeleceu no fruto do Espírito o domínio próprio, que é justamente essa paciência que nós devemos produzir. Então, se Deus está produzindo paciência, domínio próprio na vida de alguém, é porque Ele sabe que isso é importante na vida das pessoas. Só que pelo fato das pessoas não ter o Espírito, não buscar o Espírito, não produzem fruto. Então sempre que vai fazer com ansiedade, sempre que vai fazer é trocando os pés pelas mãos. O menino José está sendo odiado pelos seus irmãos.
O menino José vai ser, olha só o versículo de número 8. Então lhes disseram os seus irmãos, não é inimigo, é os seus irmãos, não são os de fora, são da sua própria casa. Então, se você aprender a ser vitorioso no meio da sua casa, você pode enfrentar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. José foi paparicado pelo pai? Sim. Mas em contrapartida vai ser odiado pelos seus irmãos. Eu tenho que aprender a ser odiado e ser amado. Porque se eu for só buscar o amor e não aceitar o ódio, Deus não vai poder produzir na sua vida uma colheita abençoada. Fases da colheita é isso, é você aprender. José era um moço certo, era um moço correto. Porque diz o texto que ele trazia más informações dos seus irmãos. O fato de ele ser amado pelo pai não dá o direito dos seus irmãos odiarem. Se eu sou beneficiado por Deus, vai falar com Deus. Se eu sou amado pelo pai, vai falar com ele. Pai, estamos tristes com o senhor, porque o senhor gosta mais de José e menos de nós. Pronto. Mas não. Já viram empresa, não é assim? Quanto mais você cresce, mais te odeiam. Vai falar com o seu chefe. Então, se Deus permite que nós sejamos odiados, é porque existe um processo que José precisa, como formação, como uma pessoa de formação, de colheita, está nos ensinando. A história de José não é um homem, não é um moço tirado aleatoriamente de uma historinha bonita que aconteceu. Não, o que existe na vida de José, existe na vida de todo ser humano. Porque o amor, todo ser humano já teve o processo de ser amado. O versículo 8, vamos lá ler. Então lhe disseram os seus irmãos, tu pois, deveras reinarás sobre nós? Observe que José está crescendo gradativamente. Ele está sendo amado pelo pai, aí ele tem um sonho. E eles estão falando que José vai reinar sobre eles. Ele está crescendo gradativamente na presença dos seus irmãos. Mas não aconteceu ainda. O versículo 8, continuando. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais, já aumentou 3 vezes o aborrecimento. O primeiro está no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam. Então veja que gradativamente o aborrecimento está aumentando. E a Bíblia diz que foi por causa das suas palavras, do seu sonho e das suas. Se prepare para ser aborrecido por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Se você não quiser ser aborrecido, então não sonhe. Se você não quiser ser aborrecido, então não fale. Fique mudo. Agora, para quem vai colher, para quem vai ser e vai chegar onde Deus quer que chegue, porque nós conhecemos a sua história. José passou por fases. Terceira fase, olha só o versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores, midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José para o Egito. O Egito simboliza o mundo, o sistema mundano. Então seus irmãos fizeram com que ele se desviasse. Não que José se desviou, mas eles intentaram contra José. José saiu. Primeira casa que José vai passar, primeira, é a casa do pai. A fase de José é na casa do pai. Mas na casa do pai ele era amado e odiado e invejado. Amado, odiado e invejado. Amado, odiado e invejado.
Na casa do pai ele era amado, invejado, odiado e venderam ele. Então se você aprender a ser amado, odiado, invejado e vendido, você está no processo que Deus vai estabelecer, assim como José vai produzir lá na frente. Aprenda isso, por favor, aprenda isso. Deus não vai te colocar numa redoma, não vai. Eu não sei aonde aprenderam isso. Estou falando vocês não, estou falando outro pessoal. Eu não sei aonde aprenderam isso. Não pode pegar, não pode apertar, ele não pode ficar com problema, ela não pode ter nenhum tipo de sentimento. Ó, cuidado, ó, depressão, olha. Não. Deus não permitiu que José morresse na cova. Era melhor morrer na cova ou ser vendido? De novo, é melhor ser jogado na cova e morrer na cova ou vendido? Então não, se você quer viver, então aprenda a ser vendido. Agora, se você não quer viver, então você não vai ser vendido. Você já parte hoje. Quem quer morrer hoje? Na cova não tinha água. O texto diz que eles jogaram na cova e na cova não tinha água. Só que pense bem, José é uma semente. E semente não pode viver sem água. Então quando jogou na cova não tinha água, ele falou assim, não, tira daí, porque não tem, vai morrer aí dentro. Arranca ele daí. Ele vai produzir em outro lugar. Se você não produzir na terra onde Deus te colocou ou onde você está, não se preocupe. Em algum lugar você vai produzir, você pode ter certeza disso. Automaticamente, quando ele teve um sonho na casa do seu pai. De molhos, de trigo, que se levantavam. A ideia é que Deus queria produzir ele ali. Mas como os irmãos dele não queriam que ele produzisse ali, mas José ele é produtivo. Presta atenção. Se você não produzir em algum lugar, alguém não quiser que você faça, você não pode deixar de ser produtivo. Deus estava dizendo para José, você não vai ser produzido aqui dentro. Aqui, porque os seus irmãos não querem. Mas eu vou tirar eles perto de você e vou produzir você em outro lugar e depois eu trago eles para perto de você de novo. Vou falar de novo, tá bom? Se os seus irmãos, alguém não quer que você produza, você vai produzir em outro lugar. E depois eles serão obrigados a reconhecer que você é produtivo. Então Deus tira José da casa. Primeira casa, casa do pai. Lá ele foi amado, odiado, invejado e vendido. Ele vai para uma segunda casa. Abra comigo Gênesis 39, versículo 2. Primeira casa é casa da onde? Do pai. Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. Os irmãos de José não estavam com ele, mas o Senhor estava com ele. Você vai entender que ainda que ninguém esteja com você, se Deus estiver, versículo 2, e o Senhor estava com José, e por essa razão ele foi varão próspero. Você sabia que a prosperidade está quando Deus está com você? Então se Deus estiver com você, meu filho, pode estar crise. Pastor, estou em crise. Não se preocupe, Deus está com você, dá. Então Deus não está confinado. Bimael falou na quarta-feira o testemunho dele aqui. Deus não está vinculado, preso à crise. Pelo contrário, se tiver crise, aí sim é mais fácil as pessoas entenderem que foi Deus que está agindo na vida dessa pessoa que está na crise. O versículo 2 diz: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e ele estava na casa de seu senhor egípcio. Qual é o nome dele? Potifar. José já não está mais na casa do pai, está na segunda casa. Ele vai para a casa de um egípcio. Ele é escravo.
Só que ele escravo, ele é mais bem tratado do que aonde ele era filho. Na casa do pai ele não era tão bem tratado pelos irmãos como foi tratado na casa de Potifar. Agora um detalhe, talvez você nunca viu. Versículo 1, do 39. Aí mesmo, um versículo antes. E José foi levado ao Egito. E Potifar era o quê? Não, essa não é essa versão. Não. Eunuco. É diferente. Ó, oficial não deixava de ser, mas o eunuco é um detalhe. Potifar era castrado. Eunuco é aquele que não pode ter filhos. E se você for estudar o eunuco ou castrado, ele tem pouca possibilidade de ter relacionamento sexual. Por quê que ele era castrado? Ou foi castrado? Por que ele é eunuco? Porque Faraó tem as suas mulheres. E ele não queria que as suas mulheres estivessem na mão de um homem puro sangue. Não entendeu, Elton? Vou falar de novo. Entendeu? Entendeu? Não? Ele não tinha possibilidade de procriar, ele não tinha... Eu vou falar bem claro. José não tinha ereção. Desculpa, Potifar não tinha ereção. Eunuco. A porcentagem é muito pequena. Mas ele tinha uma casa. Eu estou falando sobre isso porque já faz uns dias que eu preparei essa mensagem. E quando eu li sobre eunuco, eu falei, gente, eu nunca li. Eu já li sobre eunuco, mas nunca parei para pensar. E ele tinha uma mulher, por isso que a mulher contou que José queria ficar com ela. E quando Potifar viu, ele entendeu, ele falou assim, porque Potifar podia ter matado José, sim ou não? Mas sabe o que acontece? José não era o problema. E Potifar, quando viu que José, aliás, quando Potifar ouviu a história de que a mulher dele tinha sido atacada por José, o que José fez? Nada. Mas Potifar entendeu, tem um problema. E qual é? Eu podia matar José, mas eu acredito em José. Preste bem atenção, gente, que eu vou dizer. Existem coisas que nós, como seres humanos, não vamos entender. Para que um guarda como Potifar vai se submeter a uma castração? Por que Potifar vai se submeter a uma castração? Qual é o motivo? Só para vocês entenderem, já faz tempo que nós estamos estudando sobre isso. E eu vi que o jovem, na época de Faraó, eles eram castrados com 8 anos de idade, para eles terem a voz fina. Antes da puberdade, o jovem homem era castrado para não desenvolver os hormônios. Então ele continuava com a voz fina. Hoje existe no mundo em que nós vivemos muitas pessoas que são homossexuais. O diabo castrou-os. Então Faraó tinha coral. Vai ler na história.
O Egito tinha coral de jovens que eram castrados aos 8 anos, dos 8 aos 10 anos. Então eles não tinham voz de homem, não engrossava a voz. E era o melhor coral que existia. E automaticamente, depois de um certo tempo, de uma certa idade, quando o homem era castrado, era justamente para não procriar. E era um soldado, porque observe no texto que ele era guarda. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ele não era efeminado, mas ele era improdutivo. Mas tinha família, tinha esposa. E possivelmente por ele não ser uma pessoa, a esposa olhou em José e sentiu atração por José. Então José está num ambiente que não é na sua casa. Só que José está sendo tentado várias vezes. Olha o texto, vamos comigo. O versículo 7 diz assim, ó. O 6: E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Se a Bíblia diz que José era bonito, você pode ter certeza que era. Você olhar para José e falar assim, também não é tudo isso também não. Também não é bem assim não. Se a Bíblia diz que era bonito, era bonito. O versículo 7: E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. É interessante que ele pôs os olhos na vida de José, mas não foi a primeira, não foi nessa vez que ela prepara. Ela já vem trabalhando. Olha o versículo de número 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela, cada dia, é por isso que você tem que ser odiado. É por isso que você tem que passar pela fase que você passa. Porque quando você percebe que Deus é na sua vida, você não abre mão do projeto que o diabo quer tirar de você, porque existe um sonho projetado no seu coração. Se você tem um sonho de projeto de bênção na sua vida, ainda que tudo esteja dando errado, não desista, porque Deus iniciou. É a fase do crescimento, é a fase da produção, é a fase daquilo que Deus tem na sua vida. Não importa se está dando tudo errado, Deus já projetou algo em teu favor. Creia nisso, entenda nisso, saiba disso, confie nisso. José não era amamãezado pelo pai, ele era crente. Uma coisa é você ser paparicado, mas José era crente. Então não importa se eu sou odiado, se eu sou amado, se eu sou invejado, se eu sou vendido. O que importa é quem está comigo, e Deus está com José. Se Deus estiver com você, você pode ter certeza, é fase. Ah, meu Deus, é fase. Para a produção de algo muito maior lá na frente, é fase. José não tem pastor. José não tem pai. José não tem mãe. Mas José tem Deus.
Eu direi que você vencerá se Deus estiver na sua vida. Porém, eu direi que você perderá se Deus não estiver na sua vida. Sentimento é normal, gente. Sentir ódio, sentir inveja. Agora, José não deixou de ser quem ele era por ter sido odiado, e nem por ter sido invejado, e nem por ter sido vendido. José, a cada dia está sendo tentado. Cada dia. Eu chamaria isso de ataque diário. Tem fases da nossa vida que nós somos atacados diariamente. Eu fico imaginando o coração desse moço. Mas eu não quero fazer. Mas eu não quero. Mas eu não quero, mas eu sou homem. Mas eu não quero, mas eu sou homem. O Senhor deixou tudo na minha mão. E eu não posso tocar nessa mulher. Eu não posso. Mas eu tenho vontade. Mas eu não posso. Mas eu tenho vontade. Eu não sou castrado como meu Senhor. Mas eu não posso. Mas eu estou sendo atacado. Mas eu não posso. O que difere que José venceu é porque Deus estava com ele. Se Deus estiver com você, não importa a fase, você vai conseguir resistir. A cada dia ele é atacado. Versículo de número 9. 10. E aconteceu que falando ela, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, não dê ouvidos, não dê ouvidos, seja surdo. É melhor ser surdo do que ouvir e não conseguir resistir. Seja surdo, surdo. E ela cada dia, e ele não dava ouvidos. E ela cada dia, e ele não dava ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, se vocês me respondem, se puderem, por favor. Você como mãe, como pai, se você sabe disso, você defenderia José? Como mãe e pai. Você é mãe e pai de José. Filho, está acontecendo lá? Não, mas estou lá sendo assediado. O que você faria? Não, resiste. Resiste, fica firme. É isso que você falaria? Fala comigo, gente. Alguns sim, alguns não, está dividido. Pense aí. Mas não estou aguentando lá, mãe. Estou aguentando, mãe. Hã? Você como mãe, como pai, defenderia? Deus não. Deus deixou. Porque Deus deixa. E a escolha. O grande detalhe é que José está interessadíssimo em saber em que momento aquele sonho vai se cumprir. Eu tenho um sonho. O meu sonho final é ir para o céu. O meu sonho. O meu sonho final é ir para o céu, entrar nas mansões celestiais. Então eu estou interessadíssimo para que esse dia chegue. Então, se eu estou com o meu foco nessa questão, a possibilidade de você vencer é muito maior do que quem está vivendo sem saber o que vai acontecer amanhã.
José, ele vai a cada dia, não dando ouvido. E num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Presta atenção. Eu aprendi desde cedo que eu não posso ficar na casa onde tem só uma pessoa, e se ela for do sexo feminino. Então, se eu vou fazer uma visita e de repente acontece algum problema, de eu ter que ir sozinho, mas chega lá, o marido não está, porque se tivesse gente na casa, ela não teria criado o que ela criou. Mas José é imprudente nesse ponto. José talvez seja ainda um jovem, não tem malícia. Quem não tem malícia acaba acreditando nos outros como ele agiria. Eu posso estar lá normal, porque eu sou empregado. Só que diz a Bíblia que nesse dia não tinha ninguém na casa, então ele não poderia ficar na casa. Quando não tiver ninguém na casa, não fique na casa. Mas ele entrou. Versículo 12: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deite-te comigo. E ele deitou. Quase, está vendo o texto? Deixou, por causa de um X. Se tirar o X para o T, deitou. Mas o texto diz: deixou a sua veste na mão dela e fugiu. Quando você não aguentar, fuja. Isso tem endereço certo, pode ter certeza disso. Fugiu e saiu para fora. E acontecendo que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. É interessante observar que quem vive, ou quem está entendendo, ou quem está entrando nessa questão, percebe que foi uma cilada, não foi? Acompanhe comigo. O versículo de número 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falara dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se... Eu pergunto, José era escravo dele, tinha direito sobre ele, podia matar ele, mas não deixou que a sua ira fizesse mal a José, porque por trás tem alguém que está guardando José. O versículo 20: e o Senhor de José o tomou e o entregou na terceira casa, na casa do cárcere. Preste bem atenção. Acredite, preste bem atenção no que eu vou dizer. José está na casa do pai, foi odiado, invejado, foi vendido na casa do pai. Na casa do seu senhor, ele foi assediado, e porque ele não se deixou, não cumpriu, não permitiu que o assédio tomasse proporções maiores, na casa de Potifar, ele foi entregue à prisão. Fases da nossa vida. Ele vai para o cárcere. Olha que interessante, na terceira casa o que vai acontecer. Olha o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21.
Pastor, por que deu certo nele? Porque o 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Não tenha medo. Se você tiver certeza que Deus está com você, não tenha medo. O cárcere não vai te matar, a casa de Potifar não vai te matar, a casa do teu pai não vai te matar, porque Deus está presente, Deus está presente. Isso são fases. O grande detalhe de nós sermos cristãos, gente, não é estarmos sendo ministrados, é conseguirmos vencer quando o problema vier. José se recusou a deixar de ser crente na casa do pai. José se recusou de ter um caráter na casa de Potifar. José se recusou de ter um caráter mau na prisão. E por causa disso, quando o carcereiro olhou, o dono, o chefe da carceragem viu que José tinha algo de especial, veja o texto, versículo 22. E o carcereiro mor, o chefe, entregou na mão de José todos os presos. Todos os presos. Quando você aprender a ser liberto, Deus vai colocar nas suas mãos todos os presos. Para quê? Para que você possa ministrar sobre eles. Porque um preso chegou lá e disse: ei, eu vou morrer. E disse: não, você não vai. Mas para quem precisava morrer, a verdade tem que ser dita. O padeiro morreu. Porque o padeiro possivelmente fez coisas que levariam à morte. Só que José, ele é sincero. Ele vai ministrar para o padeiro. Você teve um sonho? Teve. Você vai morrer. Mas assim, na canela, nasce na canela, pá, você vai morrer. E eu? Você vai viver. E diz a Bíblia que quem deveria morrer, quem lhe falou morreu, e quem saiu do cárcere disse: aconteceu. Seja sincero. Se Deus te mostrou, não perca a presença dele. Se está mal, diz: está mal. Se você continuar, você morre. Porque dentro do cárcere tinha vida e tinha morte. E José foi fiel nas suas palavras. Custe o que custar, seja fiel nas suas palavras, para que Deus possa continuar com você, mantendo você. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas se Deus estiver com você, esse lugar é o melhor lugar para você estar. Pastor, estou na cova, mas Deus está lá, tá? Então você não morre na cova. Pastor, estou na fornalha, mas Deus está lá, então você não morre na fornalha. Pastor, eu estou na Babilônia, mas Deus está lá, então a Babilônia não te mata. Deus não permite que você morra. Se Ele estiver com você, aonde você está? O segredo é Deus estar conosco, gente. Se Deus estiver com você, você vai passar. Eu vou falar de novo. Se Deus estiver com você, você vai passar. É processo doloroso, é processo talvez, mas são fases. José não desistiu. Chega, Jesus, chega. O que adianta eu ser honesto? O que adianta eu ser verdadeiro? O que adianta eu servir o Senhor? Mas José via que mesmo dentro da casa de Potifar, ele punha a mão e as coisas. Isso eu entendo que Deus faz o quê? Ele compensa. Ele te recompensa. Se Deus estiver com você, Ele vai te dar uma recompensa no meio da prisão, no meio da calúnia, no meio do ódio, no meio da inveja, no meio de quem te vendeu. Versículo 22. Ele está na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa
que estava na mão dele. E o texto vai repetir de novo: porquanto o Senhor estava com ele. E tudo, Senhor, eu estou passando na prova, mas tudo vai prosperando. Estão falando mal de mim, mas tudo está prosperando. Estão me invejando, mas tudo está prosperando. Estão me odiando, mas tudo está prosperando. Então você precisa entender: se Deus está prosperando, é porque Ele está com você. E para você não perder essa presença, permita que Ele te leve até o final, até o porto seguro, até onde Deus estabeleceu de realizar algo na tua vida. Ele já te deu sonho, Ele já mostrou para você que Ele vai te levar. Então não deixe que nenhum problema na fase te mate na beira do caminho, ou no meio do caminho. Vai até o fim. Pastor, mas não sabe o que eu estou passando na prisão. Meu filho, Deus está prosperando a sua vida? Está. Então deixa, continue. Se recuse a morrer antes do tempo. Se recusa a desviar ou sair da presença de Deus, porque Deus não quer que você saia. Mas não faça nada antes do tempo. Tem um ditado que diz: quem morre na véspera é o peru. Você é um peru? Eu acho que você é uma ovelha. Só 2 ovelhas. O resto é tudo pensando: o que será que eu sou? Porquanto o Senhor estava com ele, e alguma coisa que ele fazia prosperar, o Senhor prosperava. Meia dúzia de coisas. A maior parte das coisas. Mas não pode. O ambiente de prisão, o ambiente de cárcere, o ambiente de assédio, o ambiente de ódio, o ambiente de inveja, o ambiente de ser vendido. Mas José continua prosperando. Qual o segredo? Deus estava com ele. Deus tem prazer em dizer no texto: Deus estava com ele. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele, colocava tudo em suas mãos. E ele foi para o cárcere, e Deus estava com ele. E vendo que tudo ele fazia prosperar, que Deus prosperava, então colocou tudo nas mãos dele. Deus, na nossa vida, nos faz prosperar, mesmo que o que está sendo que está produzindo não seja nosso, mas é uma questão de fase. Vou falar de novo. Puxa, eu faço e as coisas prosperam para o meu padrão. Eu faço e as coisas prosperam para a igreja. Eu faço e as coisas prosperam para o reino. Eu faço, mas para mim nada. Calma, porque a fase não acabou. Calma. Vai chegar um momento em que você vai prosperar, vai produzir para você mesmo, para a sua família, e você vai ver o resultado da tua fidelidade e da tua perseverança, da sua persistência. Se Deus permitiu que isso tivesse escrito, é porque Ele quer que você entenda que da mesma forma você vai chegar. Capítulo 40. Essa palavra depois dessas coisas que é o problema. Porque todo depois de uma fase tem depois dessas fases, depois dessa. Olha o texto. 40 versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro, o rei do Egito, que o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Os dois pecaram, sim ou não? Só que um era pecado para a morte, e o pecado do outro lhe trouxe vida. Posturas diferem aonde nós vamos entrar. De novo, os dois pecaram, está no texto. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram.
o copeiro e o padeiro. Os dois pecaram. Só que o padeiro teve uma postura. O texto não fala, porque ele morreu. Ué, mas se os dois pecaram e um morreu e o outro não, aconteceu alguma coisa. É atitude. Vou falar de novo, é atitude. Porque se os dois morreram, pecou, morreu. Mas os dois pecaram, um morreu e o outro não. Então foi atitude, é o que eu entendo. De uma forma hermenêutica, de uma forma interpretativa. Então o padeiro teve uma atitude e o copeiro teve outra. O padeiro, por ter uma atitude, morreu. E o copeiro, por ter outra atitude, viveu. É a tua postura que vai definir se você vai viver ou se vai morrer. O cárcere não é para sempre. Vou falar de novo, o cárcere não é para sempre. Agora ele pode ser o caminho para você ir para a morte. Vou falar de novo, hein? O cárcere não é para sempre, mas dependendo da sua atitude, ele te leva à morte. Mas eu quero declarar nessa noite que a tua atitude será outra, e você sairá do cárcere, e Deus te dará vida. Quem crê, levanta a mão para adorar ao Rei dos Reis. Você vai sair desse cárcere. Atitude, atitude, atitude. Padeiro, você morre. Copeiro, você vive. O texto não fala porque é um e outro, mas nós entendemos nas entrelinhas que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Alcança misericórdia, alcança misericórdia. Essa mulher foi pega em ato de adultério, vai morrer agora. E tudo que dizes, ela só vai morrer agora se ninguém tiver pecado. Mas se alguém tiver pecado, ela não morre agora. E eles largaram e deram vida. E aquela mulher seguiu a Jesus, seguiu a Jesus, seguiu a Jesus, seguiu a Jesus. Sempre ele vai aparecer. A fornalha é caminho para a morte. Quem cai na fornalha morre. Mas o quarto homem apareceu. E quando ele aparece, fala assim: vamos querer viver? Não, nós queremos viver. Então fiquem em paz, vocês não morrem. Porque existem motivos pelo qual Deus permite que muitas coisas que deveria ser o caos, deveria ser a destruição, Deus disse: resolvi não deixar. Eu fico imaginando ele descendo do trono. Ah não, se eu não fizer isso, não sou eu. Cláudio, fala comigo. Onde o senhor vai? Estou descendo. Vai aonde? Calma. Eu vou na fornalha. Vai fazer o quê? Vou ajudar 3 pessoas. Qual o nome deles? Ananias, Misael, Azarias. Já estou descendo. Não, mas Deus não pode ir na Babilônia. Mas ele não foi na Babilônia, ele foi atrás dos três moços. É diferente. Deus, ele não é compassivo com o pecado, mas ele vai onde tem uma pessoa que espera que Deus o livre. Então ele desce na Babilônia, entra na fornalha, tira Ananias, Misael, Azarias. E eu quero profetizar que vai acontecer isso com a sua vida. Fornalha não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora depende da tua postura. Olha, nós não vamos nos curvar. Se você quiser nos livrar, você nos livra. Nós não vamos nos curvar. Então eles tiveram uma postura. E essa postura disse: eu fico imaginando, o ser humano, Jesus dizendo, é lógico que ele não fala assim, né, gente? É para você entender, para você dar um glória a Deus. Jesus, não, que os 3 falam assim: olha, fique sabendo, ó rei. Vou fazer, fique sabendo, ó rei, que o Senhor pode aquecer quantas vezes quiser. E saiba também, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Agora, se quiser nos matar, Ele nos matará. Mas nós não vamos. Aqui não, hein? Nós não vamos nos curvar. Eu acho que Jesus falou assim: fiquei todo arrepiado. Que força é essa? Se você verbalizar, mesmo sabendo que é de fogo, que a prova é de fogo, e que ninguém passou por esta prova, todos morreram. Mas se você declarar no mundo espiritual: Deus
pode nos livrar, mas a minha posição continua a mesma. Eu posso ser odiado, morto, lançado, mas a minha posição é a mesma. Nós vamos ficar na mesma posição. Nós aceitamos o que Deus determinou. O que Deus não determinou, nós não aceitamos. Então, como Deus disse, nós não devemos nos dobrar e nem se curvar diante de outros deuses. Nós ficaremos de pé, mesmo que a morte for o nosso futuro, ou o final da nossa vida. Nós vamos permanecer de pé. Seja determinado. Deixa eu fazer uma pergunta. Na cova é no Antigo Testamento? Nem para responder uma pergunta você não pode falar nada? Vai lá, com vontade. A cova é do Antigo Testamento? As fornalhas também? José no cárcere também? Agora eu pergunto, por que na fornalha Deus desceu? Por que na cova Deus se manifestou? E o anjo do Senhor veio aqui e eu vi ele. E por que na cova Deus não se manifestou? Porque Deus não precisa aparecer. Ele precisa estar presente. Você precisa sentir, saber que Ele está. Porque Deus não se manifesta do mesmo jeito para todo mundo. Ele precisava vir na fornalha porque Ele queria dizer que Ele é quem livrou os 3 da fornalha. Lá na cova Ele quis dizer, foi eu que entrei, porque ninguém morre. Todo mundo morre pelo animal, pelo leão. Mas no cárcere Ele não precisava ser visto. Porque quando eu olhava para José, já se via ele. Não, eu queria que um anjo descesse aqui agora e falasse comigo. Ei, para! Não, eu queria que um anjo descesse aqui agora, uma comitiva. Nós chegamos, meu servo, olha que lindo. Nós chegamos e viemos para te ajudar. Não, José vai ser resistente pelo que ele ouviu. Na casa do pai ele aprendeu, na casa de Potifar ele aprendeu, e ele está aplicando na casa agora do cárcere. Ele não vai deixar que nada aconteça, ao contrário, ele continua tendo caráter, ele continua sendo cristão, ele continua sendo servo de Deus, e Deus vai continuar prosperando a sua vida. Ele está dizendo, eu vou até o fim, porque eu sonhei, mas nada está dando certo. Aprendeu a ouvir, aprendeu a ser assediado, resistiu às vozes. A mulher de Potifar ficou todos os dias. Ele foi criando resistência. Ele foi odiado, foi criando resistência. Ele foi invejado, foi criando resistência. Ele foi vendido, ele foi criado resistência. Então quem aprende a ser odiado, ser invejado, ser vendido, ser assediado, não cede e vai para a prisão, pode ter a certeza, ninguém mais mata esse homem, é só uma questão de tempo. Ele vai sair e Deus vai produzir na sua vida como produziu no passado. 3 casas: casa do pai, casa de Potifar e casa do cárcere. Mas na casa do cárcere também teve um problema. Capítulo 40, versículo 14. Disse José: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e eu rogo-te, que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta situação. Eu não estou aguentando viver na prisão. Eu não estou aguentando viver na prisão. Mas Deus sabia até quando ele podia suportar. Deus sabe até quanto você pode suportar.
Senhor, eu não consigo mais. Copeiro, me ajuda. Lembra de mim. Na casa do pai, ele foi odiado, invejado e foi vendido. Na casa de Potifar, ele foi assediado e caluniado. Na casa do cárcere, ele foi esquecido. Ô José! Ô José! Qual é o segredo, José? Está no texto, igreja. E o que é? Deus estava comigo. Eu vou repetir: Deus estava comigo. Porque eu não poderia suportar a casa do meu pai se Deus estivesse comigo. Eu não poderia suportar a casa de Potifar se Deus estivesse comigo. Eu não poderia suportar e vencer a casa do cárcere se Deus não estivesse comigo. Então Deus faz menção: eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu estou com ele. E o autor vai escrevendo: e Deus estava com ele. O segredo é Deus está conosco. Por isso que a presença dele não pode ir embora. Porque você vai ser possivelmente assediado, você vai ser caluniado, vendido, você vai ser esquecido. Mas se Deus estiver com você, aquele esquecimento te preenche com a presença dele. Se você for invejado, a presença dele preenche. E se você for odiado, se você for simplesmente assediado, a presença dele te conforta, preenche as lacunas vazias da tua alma, porque só ele pode preencher esse vazio, só ele. No cárcere ele não morre. Eu fico imaginando o inferno, mas não é possível. Meu filho, aonde eu for, não falo com orgulho, mas onde eu for, eu levo Deus comigo. Eu não sei se eu levo Deus comigo, é se Ele que me leva com Ele. Porque é Deus que estava com José, não era José que estava com Deus. Lógico, se Deus estava com José, automaticamente isso acontecia. Mas Deus estava com José. José, eu estou te levando, filho. Sabe por quê? Porque você é uma semente. E o processo da semente, a fase da semente da colheita abençoada é essa. Você vai ser odiado, invejado, mas se eu te permitir que isso aconteça lá antemão, você já não aguenta. Então eu vou passando com você. Eu estou com você na casa do seu pai. Fui vendido, eu estou com você na casa de Potifar. Estou na casa de Potifar e estou indo para o cárcere. Estou indo para o cárcere com você. Então se você entender que Deus está indo com você, na onde você estiver indo, não se preocupe, é uma questão de tempo. A fase vai passar e o melhor de Deus está chegando sobre a tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê nesta palavra, receba. Mudou de casa, mas não mudou de caráter. Saiu da casa do pai, caráter é o mesmo. Saiu da casa de Potifar, caráter é o mesmo. Foi para a prisão, caráter é o mesmo. Só mudou os nomes, mas José permanecia. Por favor, permaneça, permaneça, permaneça. Permaneça, fica firme, fica presente. Permita que Deus esteja com você aonde você entrar, porque se Ele estiver com você, você passa. Está no cárcere indevidamente, eu sou injustiçado, mas não se preocupe, é o processo da semente. É um tempo na sua vida, é um tempo na sua vida. Meu Deus, estou sentindo Ele, estou sentindo Ele. Estou sentindo Ele, estou sentindo Ele. Olha o versículo 23, olha o versículo 23. O copeiro morre, porém não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Será que você está entendendo que o processo da vaca gorda que está chegando na vida de José está impregnado nas fases que ele passou? Ele está no cárcere, se esqueceu dele. Diz o texto que se esqueceu. Capítulo 41, versículo 1.
Ah, mas foi só uma semana. Ah, foi só um mês. Olha o capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao final de 2 anos, o texto fala inteiro, não é 1 ano e 8 meses, é 24 meses, 2 anos inteiros. Por que será que a Bíblia fala sobre o inteiro? É porque tem relevância. 2 anos inteiros é o curso do IBAD. Vai ser formado, vai ser formado. Vai sair com o canudo na mão, vai sair com o canudo na mão. Vai sair com o canudo na mão. No final dos 2 anos inteiros. Isso aqui foi agora, viu, gente? Foi agora, não foi preparado não, foi agora. Canudo na mão. E agora? Agora é o tempo. Que tempo? Você sai do cárcere. E para onde que eu vou? Você vai para a casa de Faraó. Mas Faraó é mundano. Não se preocupe, é fases. Você não vai sair do mundo, vai permanecer nele, mas o mundo não vai permanecer em você. Sabe por quê? Porque quando ele disse não para a mulher, ele disse: eu não quero um mundo na minha vida. Presta atenção. Versículo 14. Posso ler? 41, 14. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. O logo também é significado. É 2 anos, nem mais um dia. Eu vou pegar o canudo. José, sim, formou. Toca o canudo. Sai daqui, filho. Vai cumprir a administração. Você vai ser chefe de logística. O Faraó te chama. E é agora. Não espera nada. Larga tudo. Larga isso aí. Larga esse preso aí. Larga isso aí. Sai. Não passa mais nem 1 minuto aqui dentro. Se Deus determinar que não passa, não passa. O canudo está na mão. O canudo está na mão. Você já recebeu o canudo na mão. Deus vai fazer prosperar na presença do rei. Você vai entrar agora diante de Faraó. Essa é a fase agora que eu quero que você entenda. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Capítulo 41. Qual era o segredo de José? Deus estava com ele. Olha o versículo 38. Quem disse não foi alguém que gostava de José, que tinha amizade com José, foi Faraó. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que tenha a presença do Espírito de Deus. Ele disse: Deus é com ele. Na casa do pai ninguém viu isso. Na casa de Potifar viram, mas queriam tirar. No cárcere viram, mas esqueceram dele. Mas agora viram e dizem assim: não dá para ficar mais. Se você continuar sendo um instrumento, ou melhor, você sendo um lugar onde Deus se manifesta e Deus está com você, filho, casa de Potifar, a sede não segura você. Inveja, ódio, ser vendido não segura você. Esquecer de você não segura você. Porque tudo isso isso é processo. Você está passando por um processo. Pode ser o primeiro.
Pode ser o segundo, terceiro, quarto. Mas aprenda isso. Se tu não falar nada agora, eu vou aí. Em outro lugar, quando eu falei assim, mas pastor, mas que afronta é essa? É com carinho. O pastor já entendeu, o pastor José já entendeu. Pega nós, Jesus, pega nós. Então presta atenção. Gênesis 41, estão comigo? Observe o versículo 47. E a terra produziu. As fases da vida de José. Chegou no capítulo 41 e 47. O que fez José sair do cárcere foi o sonho de Faraó, que sonhou com vacas gordas. Então José está agora no lugar certo, na hora certa, no dia certo. E quando ele declara isso, diz a Bíblia: José, você sabia que a terra produziu por causa de você? Ninguém falou nada. Eu vou aí. A terra produziu por causa de você. Se lembra lá no começo do seu sonho, José, que os molhos do campo se curvaria diante de você? Diante de você. A terra está produzindo, José, por causa de você. Eu quero declarar que por causa da sua atitude, a terra vai produzir. Vai produzir. As fases da semente, quando ele chega na terra, diz Deus, vai produzir. Eu te mostrei, lembra? Não era você que estava no sonho? E os seus irmãos se curvavam. Isso. Sabe por que o seu molho cresceu? Porque eu estou com você. E é por causa de você que a terra não morre. É por causa de você que os seus irmãos não vão morrer. Fala comigo, é por causa de você, da sua atitude, que a sua família vai ser guardada. Vai produzir, a terra vai produzir. Mas observe o texto. Não acabou. A terra vai produzir em uma fase. 7 anos é ciclo. Eu acho interessante pessoas que não guardam quando são prósperas. Come a semente. Você come uma semente, vende outra semente, negocia, e a outra você guarda. Para quê? Para plantar de novo. Através de José a terra. Eu vou encher a terra. E José, e a terra? Fala comigo, pelo amor de Deus. Cadê os crentes? E a terra? E Deus disse: aí José, olha a fase, José, olha a fase. Olha o que você passou, José, olha o que você passou. E olha o que eu estou fazendo. Eu vou produzir. Mas José aproveitou. Fala comigo, aproveitou? E onde está isso? Olha o versículo 48. E ajuntou. Vai chegar um tempo da sua vida que você vai ajuntar. Eu espero que seja esse ano, ou melhor, já esteja acontecendo na sua vida ainda esse ano. É momento de juntar, mas está tudo difícil. Mas Deus é comigo, e por causa da presença dele, a terra está produzindo, a minha terra está produzindo. E ele foi juntando, ajuntando. Eu vou ajuntar até que você fale alguma coisa, pelo amor de Deus, fala comigo. Vou ajuntando. Mas ele não só ajuntou, olha o versículo 48. Ele ajuntou todo o mantimento. Eu vou tirar os 7 anos no tempo na fase, no ciclo das bênçãos. 7 anos é número. Hermeneuticamente falando, é ciclo.
Como assim? 7 dias na semana. Terminou ela, começa outra. 7 voltas em Jericó, ciclo. Se você ficar em volta daquilo que você... Eu já falei aqui e vou repetir. Se você ficar... Espera o ciclo e fica persistente. O que tem que fazer? Rodeia. Fica no ciclo. Fica, permanece. Não vai embora, desiste não. Permanece que as muralhas caem, os problemas caem, as dificuldades caem. Isso é bíblico. 7. O que ele fez depois? Olha o versículo depois do Egito. 7 anos que houve na terra do Egito e... Não é só juntar e... Não, tem que guardar, meu filho. Porque toda fase boa, ela possivelmente vai ser surpreendida por uma fase ruim. Está na bênção, estou na bênção, estou na bênção, estou na bênção, estou na bênção. Está na bênção, vigia, junta. Guarda, junta. Armazena. Lembra do azeite? O que tem em casa? Olha, se eu tivesse gastado tudo, não tinha nada. Mas em casa tem um pouco de azeite. Então guardou? Guardei. Então não se preocupe. O que você guardou vai produzir. Um menino com 5 pães e 2 peixes. Ainda bem que eu não acabei com o pão, hein? Nossa, eu ia comer tudo. Mas não sabia quanto tempo Jesus ia ficar pregando. E Jesus gosta de pregar, hein? O dia inteiro. Ó, tem gente que não consegue ficar 1h30. O dia inteiro. Aí os discípulos já preocupados. Sabe aqueles discípulos que respondem pelos outros? Ele está cansado, mas fala que é o povo. Jesus, estou ouvindo aí o zum aí, que o pessoal está meio com fome já. E pelo jeito não está tendo nada, ninguém preparando na cozinha. Eu não vi frigideira fritando nada, óleo aquecendo nada, cantina fechada. E aí, vai ter alguma coisa? Fala assim, dá uma olhada aí, vê se alguém tem alguma coisa. Aí chegam 5 pães e 2 peixes. Sempre tem no meio da multidão alguém que tem alguma coisa, sempre. Eu acredito que alguém tem alguma coisa. Eu acredito que Deus tem alguma coisa. Que tem gente aqui que tem alguma coisa. Eu acredito. Agora, se você for egoísta, você come os 5 pães e morre depois. Vai produzir. Versículo 49. Não. O versículo 47. Eu falei 48, mas olha o 47, não terminei ele. E a terra produziu nos 7 anos alguns alimentos. O quê? Se você passar pelas fases, abundantemente está chegando. Tira do texto, vive isso. Eu já estou vendo já assim, meu Deus, estou vendo muita gente já. Já estou vendo as paredes assim, sendo alargadas, crescendo. Acredito que a sua casa vai ser beneficiada, você vai ser abençoado, sua casa vai ser vitoriosa. Deus vai trazer salvação, livramento. Os seus filhos serão obreiros, serão pessoas de Deus. Por causa da tua fidelidade, Deus vai colocar a tua família profética agora. Deus vai pôr pessoas do teu lado que serão ministros, homens e mulheres de Deus. Por causa da tua fidelidade, por causa da tua vida, por causa de você vencer. Não perca o teu objetivo nesta noite. Creia que Deus está entrando com providência e Ele vai juntar a tua família, assim como José ajuntou as sementes. Versículo 49. Assim José ajuntou alguma coisa, muitíssimo. Qual é o nome do elemento, do alimento? Podia falar de qualquer outro alimento. Ele ia falar do trigo. Porque o trigo, quem tem trigo em casa não morria. Então ele vai juntar aquilo que não vai matar ninguém. Lembra
de Gideão, que malhava cebola no lagar? Pão, alimento. Aprenda a armazenar trigo. Se tem fartura, compre um caderno e escreva. Anote. Eu ouvi isso de um pastor uma vez. Ele falou assim: eu não ficarei muito tempo aqui. Aproveite, porque possivelmente vocês nunca mais terão. Foi profético naquele dia, não foi nem orgulho, porque a gente sabia, a igreja era cheia. Vocês não terão outro tempo de tanta fartura de mensagens. E eu comprei uma agenda e anotava. Você lembra dela? Jogou fora minha agenda, né? Não, claro, sei, a gente sabe que eu tô brincando. Mas você lembra dela, né? Mas jogou fora como não lembrar. Não, tô brincando com ela, mas você lembra, né? Anotava tudo. Aquilo era meu alimento quando eu precisava. E quando Deus dava uma profecia, eu escrevia. Então eu me apegava. E a última foi essa. Ela se lembra disso, que nós estávamos juntos. Essa será a última igreja que vocês dirigirão, porque Deus tem uma nova divisa para vocês. Lembra disso? E aí hoje eu vejo que a nova divisa já chegou. Ela se chama tempo da família. Deus o estabeleceu sobre nós. Profético, foi profético. Está lá em casa essa profecia ainda? Naquela Bíblia? Nós marcamos, a gente sempre marca, porque a gente vê o cumprimento. E acontece igual José. Lembra José? Lembra? Então ele vai dizer que ele juntou o quê? Muitíssimo. Porque os molhos que se levantaram no campo era trigo. Então ele falou assim: cumpriu. Então quando ele disse cumpriu, ele disse: eu vou juntar agora e vou pegar tudo, porque eu quero ter a certeza de que esse cumprimento nunca mais sairá da minha vida. Ninguém vai roubar mais aquilo que eu juntei. Ninguém vai me tirar mais. Eu vou juntar muitíssimo. Não é pouco não. Mas José não está bom. Não, eu quero mais. Mas eu quero muitíssimo. E Moisés, que escreveu Gênesis, vai escrever: José ajuntou muitíssimo trigo. Não é alimento e nem semente. Específico, trigo. Para dizer: cumpriu-se o que Deus falou. Acredite, você pode até não acreditar, mas se Deus falou com você, não dê ouvido às vozes. Vai se cumprir. Todas, porque Deus não mente. Agora, se não foi Ele quem disse, procura na Bíblia e tenha certeza que Deus é com você. Se Ele não prometeu nada, Deus nunca falou comigo, então tenha certeza que Deus é com você. Porque se Deus for com você, você passa pela casa do pai, não te matam. Passe pela casa de Potifar, você não morre. Passa pela prisão, você não morre. Chega na casa de Faraó, Deus vai cumprir na sua vida tudo o que Ele prometeu. Deveria ter cumprido na casa do pai, mas não foi. Parecia que ia cumprir na casa de Potifar, mas não foi. Dentro do cárcere, acabou. Mas naquele dia Deus deu um sonho, tirou o sonho, tirou o sonho, tirou o sono, melhor, tirou o sono de Faraó e disse: ei, eu vou tirar o sono de alguém. Fala comigo, Edinho. Eu vou tirar o sono de alguém, porque quando eu quero abençoar, eu tiro o sono de todo mundo. E não vai dormir, não vai dormir, não vai dormir. E
E José dormindo no cárcere. Mas Faraó não estava dormindo. Ele estava preocupado. Que sonho é esse? Que sonho é esse? Que negócio é esse? Por causa de você, Deus tira sono de Faraó. Deus tira sono de gente. Deus tira sono do inferno para poder abençoar. Quem crê nisso é profético sobre a sua vida. Só que José não era só juntar, para vocês entenderem. O que acontece no mundo físico, ele é espelho espiritual, amém, gente? Já ouviram isso muitas vezes de mim, né? E vamos provando na Bíblia. Mais um. Leia comigo o versículo, capítulo 41, versículo 52. Eu vou ler o 51 depois do 52. Melhor, o 50 vai dar um respaldo. Melhor, 49, não, brincadeira. O 50. Que eu falei 49, já pulei, né? E nasceram a José 2 filhos. E entre parênteses vai dizer: antes que viesse um ano de fome. José está prosperando não mais somente na questão física. Ele está gerando agora na questão de família. Só lá, o resto ficou calado. Perdeu a oportunidade. Não é somente semente. Ele vai crescer agora no mundo espiritual. A família vai ser o motivo da sua alegria. Diz a Bíblia que nasceram no tempo da bonança, antes da fome. Eu vou falar. Antes da fome, Deus vai fazer você prosperar na sua família, na sua casa. Aproveite e esteja certo disso. José casou com o quê? José casou com quem? Quem? Azenate. Ela era filha de quem? E o que ele é? É homem, viu? Potífera. Parece mulher, né? Ele era o quê? Quero profetizar que a sua família vai casar com pessoas sacerdotes da casa do Senhor, tá bom? Se você for fiel, você vai entrar na linhagem ministerial. Pastor, eu não quero isso. Então tá bom, é um direito seu. A minha esposa também não queria, entrou. Podia falar? Podia? E eu não quero, pastor. Tome. Chupa essa manga. Oh glória, oh glória, oh glória. Versículo 51 agora. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. Quando você estiver produzindo, você vai esquecer de tudo que te fez passar por sofrimento. Esquecer. Você vai olhar para trás e você nem me lembro mais que um dia eu tive problema na casa do meu pai e no meu trabalho. Por que na casa do pai? Observe, aliás, o meu trabalho e da casa de meu pai, porque ele está vindo falar do trabalho que ele efetuou, tanto na casa de Potifar, porque ele foi empregado, viu? Na prisão. Então ele está falando das duas casas, da casa de Potifar, que ele é empregado, e da prisão, que ele era empregado. Então ele fala assim: Deus me fez esquecer da casa de Potifar e da prisão e da casa do meu pai. Fala comigo, gente. Esqueci. Esqueceu o quê? Esqueci o ódio. Mas até aqui estava vindo. E Deus prosperando, mas não deixava que o ódio tomasse conta da minha vida. Mas agora eu esqueci. Porque quando você começa a produzir, tudo que é ruim vai embora e só vem o que é bom. E tem que permanecer na sua vida. Então ele fez o quê? Esqueceu. E o segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Primeiro ele esqueceu, depois ele cresceu. Primeiro ele esqueceu, depois ele cresceu.
Primeiro você esquece, depois você cresce. Então se você não esquecer, você não pode crescer. Então esqueça para crescer. Deus tem crescimento para a sua vida, mas esquece o que já passou, o que ficou para trás. E para finalizar, rapaz, eu ouvi hoje o Ricardo. Que bênção, obrigado. Obrigado. Meu Deus. Então vou continuar, muito. Não é sempre que você tira um A desse, né, gente? Glória a Deus. Ele juntou? Guardou? Muitíssimo trigo? Teve filho? Esqueceu? Cresceu? Está indo bem? Observe que valeu a pena. Observe que o processo foi dolorido, mas valeu a pena. É isso que eu quero que você entenda. O processo é dolorido, mas vai valer a pena. Chegue no final para você ver. Se você diz assim, pastor, o senhor tem razão, melhor. A Bíblia tem razão, mas o senhor falou um dia e eu entendo. Eu cheguei no melhor de Deus. Eu estou vivenciando o melhor de Deus. Eu esqueci o que tinha me afligido, mas eu estou agora vivo para ser exemplo para alguém. Meu Deus. Capítulo 43. Já vou direto, gente. Vamos lá para. Vamos para o capítulo 45. 45. Versículo 4. Disse José aos seus irmãos: para quem? Mas ele ficou muito tempo longe de casa. Mas quando você produz longe dos seus irmãos, você vai ser bênção para a vida da sua linhagem, para a sua família. Você vai trazer. José teve que ser tirado fora. Deus cumpriu nele. E agora chama a família para poder estar com ele de novo. Ele faz um ciclo. Fala comigo. Ele faz um ciclo. Por quê? Ele volta de novo para a casa do pai. Melhor, ele traz o pai para a casa dele. Se um dia você foi odiado, um dia, se Deus é na sua vida, um dia ele vai dizer: eu não simpatizo, mas eu tenho que dizer, é Deus na vida. Então os irmãos não queriam ele, odiaram ele, invejaram ele, venderam ele. E a semente fez um ciclo. Eu vou fazer um ciclo até que você fale alguma coisa, tá, Bárbara? Vai lá, ó. Aí quando chegou do outro lado, disse assim: estou do outro lado, e agora vai se cumprir completamente o que aconteceu. Ele não foi odiado, mas agora ele produziu. Então todo ódio vai produzir em amor. Versículo de número, eu li qual? 5? 4? 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José. Meu Deus, que dia maravilhoso foi esse. Eu sou José. Você não sentiu porque você não estava lá, mas eu estou sentindo. Eu sou José. E o texto continua dizendo: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, para a conservação da vida, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviaste para cá.
Ele quis dizer: Deus nunca deixou de estar comigo. E eu entendo que não foi vocês que me trouxeram aqui. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que permitiu, foi Deus, está no controle dele, foi Deus, foi Deus. Entenda que foi Deus. Para quê, pastor? Para amadurecimento, para amadurecer. Efraim e Manassés vão se tornar, os dois juntos, uma tribo. Uma tribo. Uma tribo. E aí, último texto, leia comigo. Gênesis, capítulo 50. E o versículo 26. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão do Egito. Eu quero que você prenda. E morreu José, da idade de 110 anos. Mas não queriam matar ele na cova? Ele tinha 17. Só 2. Ixi, lá. Fala comigo. Não queriam matar ele com 17 anos? Mas por que não mataram? Porque Deus estava com ele. Já tentaram matar você várias vezes, mas não morreu, porque Deus está com você. Você acredita nisso? Então se prepare para viver muito. Em pés, em pés, em pés. Celebração da boa semente. Ódio é adubo, inveja é adubo, assédio é adubo, perseguição é adubo, ódio é adubo, esquecer você é adubo. E José ele não foi na cova? Ele não foi para a prisão? Prisão geralmente é lá embaixo. E Faraó disse: sai daí e vem para cá, árvore. Eu quero profetizar que você vai ser uma grande árvore, desde que você realmente perceba que você precisa ter e tem atitude na sua vida. É o que vai mudar você. Então não dê ouvidos às vozes. Não permita que o ódio dos seus irmãos, o ódio que vem, o desejo de querer fazer algo, não permita. Porque Deus um dia vai fazer você esquecer de tudo isso que aconteceu na sua vida. Quando você lembrar, não vai doer mais. Não vai te dar uma amnésia. O esquecer é que não dói mais. Já não vivo mais nesse passado. Você vai continuar crescendo, crescendo para a glória de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, quero agradecer nesta noite pela palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. Eu tenho certeza, ó Pai, que ela vai produzir vida, vitória, bênção, porque o tema de hoje que o Senhor nos deu foi isso, Senhor, que essa semente, que essa produção, que essa colheita será abençoadíssima, assim como o Senhor abençoou a vida de José e fez com que ele progredisse, crescesse, desenvolvesse. O Senhor vai dar estratégia para cada um dos teus filhos para crescer, desenvolver, crescer, desenvolver, crescer, desenvolver. No teu nome nós oramos e pedimos a tua bênção, já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam: vamos aplaudir Jesus? Pode se assentar. Hoje é o dia da celebração da boa semente. Nós vamos chamar aqui, por gentileza, conforme for chamando, pode vir, tá bom? Aqui em cima, no altar. Hoje é o dia em que você vai ser recebido como membro dessa igreja. Eu acho que tem algumas pessoas que talvez não vieram. Estava olhando aqui, não vieram. Mas não se preocupem, tá bom? Mas quem está aí? Deixa eu ver. Elton está aí? Vem, Elton. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Elton, Senhor. Elton de Lima Marques, novo. Maria das Dores está aí? Então venha. Vamos aplaudir Jesus pela nossa irmã. Pode subir aqui, filho. Aqui, ó. Por favor. Luciana Alves Machado também está aí? Vamos aplaudir Jesus pela vida da nossa irmã Luciana. Eu vi uma pessoa aí, será que vai querer ser recebida hoje?
Glauter? Quer ser recebido, filho? Vem. Vamos aplaudir pela vida do Glauter, gente. Glória a Deus. Tem mais 2, 3, 4, 5, mas não vieram. Já vi aí que não estão aqui. Nós vamos tirar uma foto bem bonita. Vem cá, pastor. Juntamente com eles, para agradecer a Deus pela vida desses novos membros. Tem alguns que estão viajando, já nos avisaram. Então no mês que vem nós recebemos esses nossos irmãos. Devido à pandemia, devido à situação, nós tivemos aí um tempo que nós paramos de fazê-lo devido à questão. Mas como nós estamos voltando devagar, nós estamos agora recebendo esses irmãos. Glória a Deus. São loucos, não são? Ninguém falou nada, eu acho que... Não entenderam nada do que eu falei isso, tudo bem. Nós vamos aqui hoje oficializar as pessoas que vão trabalhar conosco, tá bom, gente? Eu queria chamar aqui, por favor, vai subindo rapidinho, tá bom, Adriano? Adriano Soares pode vir, Kevin de Paulo está aí, pode subir, Otávio Soares pode vir, vamos aplaudir Jesus, gente? Ricardo Nunes pode subir, Adenilson Silva Pereira pode vir, Adriana Luiza da Silva também pode chegar, Cláudio Alves de Siqueira pode vir, pode continuar, Elisângela Genovez pode vir, Laís Belchior pode vir, Ana Paula pode subir aqui, Diaconisa Elaine pode vir, Luciane também, Goulart Kawashima pode subir, Maria de Lourdes pode vir, Lourdinha, Ruth de Paulo pode vir, Cláudio Kawashima pode vir, Gilberto Moraes dos Reis pode vir, se estiver aí, Luiz Cláudio Caseiro também pode vir, Luiz, e pode vir o Wilson Rocha Lima. Vamos aplaudir todos esses nossos irmãos, são voluntários para trabalhar na obra do Senhor. Tira uma foto bem bonita. Partes. Glória a Deus. Bom, são pessoas que vão trabalhar na multimídia, vão trabalhar no estacionamento, vão trabalhar como secretárias. Então, a partir de agora, estão sendo aí abençoados por Deus. Já podem, estão sendo apresentados. Já vamos orar agora, aproveitando este momento. E nós estamos encerrando. Mas quarta-feira, espero vocês aqui. Quarta-feira profética da família. Nós vamos ter aí o terceiro personagem bíblico, tá bom? Para estar aí na semana que vem, só vou confirmar com a pessoa, mas vai ser uma bênção para nós. Tenho certeza que Deus vai usar os filhos da casa para ser abençoados, ser canal de bênção, e que Deus possa usar poderosamente para nos abençoar. Amém, filhos? Bom, nós estamos aí trabalhando para melhoria, vocês viram lá. Semana que vem nós estaremos já completando já o trabalho lá no estacionamento, tá bom? Eu espero assim. Vamos só esperar curar, na verdade, lá para a gente poder colocar o poste, mas certamente já estaremos com luz. Amém, filhos? Vamos se colocar em pés?
Quero agradecer a Deus pela sua vida. Cadê os visitantes? Levanta a mão assim, visitantes. Tem um lá atrás. Dá um folhetinho para ele, nossa igreja, tá bom? Por gentileza, obrigado pela presença, viu? Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa, seu ministério, enfim. Gente, podemos encerrar? Uma semana de vitória, uma semana de força para cada um de nós, que o coronavírus não pegue você, e se pegar, não vai acontecer nada em nome de Jesus, mas quero declarar uma semana de saúde para a sua vida em nome do Pai, tá bom? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor nessa noite, por aqueles que foram apresentados, pelos novos filhos, ó Pai, que estarão aqui cultuando conosco, por aqueles, ó Pai, que foram apresentados nessa noite para poder ser um voluntário da sua obra. Abençoa cada um deles nas suas áreas, que o Senhor possa, ó Pai, fazer prosperar o caminho, que essa palavra de hoje possa curtir, ó Pai, surtir efeito nos corações, na vida, no ministério, na família e em todas as áreas. Seja uma semana de produção, uma semana de vitória em todo sentido. Nós abençoamos a todos e agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam: estenda suas mãos para receber. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam: amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho que falar aquele grito de guerra, né? É esse? Se Deus é por nós, tudo posso. E Jesus é? Semana de vitória, obrigado pela sua presença. Deus abençoe.